Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Vamos contemplar hoje o terceiro trecho, capítulo 3, a partir do verso 13 até ao verso 19. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui nós temos o relato e o registro por Marcos dos nomes dos 12 apóstolos, mas antes que os seus nomes sejam por ele alistados aqui a partir do verso 17, Marcos primeiro registra o que Jesus quis fazer, qual era a intenção de Jesus ao chamar os discípulos. Veja que ele registra o fato de que ele subiu ao monte. Esse monte aqui os estudiosos entendem que é o mesmo monte do Sermão do Monte, não é? Então essa nomenclatura, essa nomeação dos discípulos estaria ligado de alguma forma àquele momento que estava ali em que ele que ele profere o Sermão do Monte, que era um sermão para os seus discípulos, não é? E o texto diz então: subiu para o monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Nós vemos também nessa atitude de Jesus uma separação desses aqui em relação à grande multidão. A grande multidão, a maioria deles, como nós já dissemos, tinham a intenção de vir até Jesus para serem curados, queriam alguma coisa de Jesus, mas talvez a maior parte daquele povo não quisesse exatamente seguir a Jesus. E é óbvio que o Senhor Jesus conhecia isso, sabia desse fato, mas ele então toma a parte e ele chama para perto dele aqueles que ele realmente entende e vê que querem segui-lo, que desejam estar com ele e que terão um compromisso de verdade com Jesus. Verso 14 então diz: então designou, ou seja, escolheu, apontou. Aqui a gente vê um ato da vontade de Jesus e algo determinado, algo que foi cuidadosamente feito. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A gente vê aqui uma coisa interessante nessa ordem que Marcos traz. Primeiro ele designou para estarem com ele, ou seja, os discípulos aprenderiam, eles estariam com ele para acompanhá-lo, estariam com ele para ouvir, para aprender. E depois então eles seriam enviados a pregar. Note a ordem que Marcos coloca aqui, que é interessante: a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Lembrando que a missão principal dos discípulos era a mesma missão principal de Jesus, que era a de pregar. Nós já vimos isso e falamos isso algumas vezes, mas eu creio que não é demais lembrar e relembrar que a missão de Jesus não era curar. A missão de Jesus não era expelir demônios. A missão de Jesus era pregar. E ele transfere a mesma missão para os discípulos. Ele os enviou a pregar. E como algo que era secundário,
exercer a autoridade de expelir demônios quando fosse necessário, não é? Quando isso fosse talvez impedir a pregação, não é? Mas o fato é que, assim como Jesus simplesmente na presença dos demônios determinava que eles saíssem, também aqui tudo indica que ele avisa aos discípulos, claro, e deixa claro que se houver qualquer tipo de impedimento por parte de espíritos imundos, que eles deveriam ser simplesmente expelidos. Nada de chamar atenção, nada de entrar em embate ou entrave com demônios. Eles deveriam ser simplesmente expelidos para que a missão fosse cumprida. Eu quero lembrar você que me ouve, você, meu querido ouvinte, e eu já disse isso pelo menos uma vez em algum programa anterior, que é realmente lamentável que a gente veja em alguns círculos ditos evangélicos a exposição das pessoas que supostamente, nós nem sabemos com certeza se é verdade ou não, supostamente estão possessas de um espírito imundo. Há uma exposição desnecessária e há muitas vezes muita atenção chamada para algo que nas Escrituras é absolutamente secundário. Jesus não conversava com demônios, Jesus não indagava, Jesus não expunha as pessoas que estavam ali, que eram possessas por demônio. Jesus simplesmente ordenava: saia. Jesus não tinha qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de conversa, era rápido, era pronto, era pontual. Saia dele. Essa era a atitude de Jesus, e eu creio que essa deve ser a atitude quando se tem realmente uma pessoa com um espírito imundo. Nada de expor a pessoa publicamente, certamente nada de dar microfone, dar voz ao demônio. Ele não tem lugar perto dos filhos de Deus, ele deve ser expelido imediatamente. E é isso que Jesus fazia, e é isso que ele ordena que seja feito por seus discípulos. Verso 16 então diz assim: eis os 12 que designou. Aqui nós temos os nomes dos apóstolos, dos discípulos, né, que depois foram apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro. Todos os evangelistas trazem o fato de que foi o próprio Senhor Jesus que deu um novo nome para Pedro. Era comum naquele tempo que as pessoas tivessem mais de um nome e em outra língua. Simão era o nome hebraico, Simeão, né, de Pedro, e Pedro era o nome grego que foi dado por Jesus. O Pedro significa pedra. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, eles eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, talvez por causa de sua personalidade, né? Talvez porque fossem muito ativos. Jesus aqui traz essa designação, e eles eram conhecidos como filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, segundo o estudioso que nós estamos consultando aqui, o Hendrickson, era o mesmo que foi chamado por seu irmão para ver Jesus, não é? E ele inclusive tinha exclamado: será que alguma coisa boa pode vir lá de Nazaré? Então esse é o mesmo discípulo que é mencionado lá em João. Mateus, que é o evangelista, nós já conhecemos bastante, estudamos o seu livro, não é? Todinho. Tomé, que é aquele Tomé que duvidou, né? Engraçado que Tomé é retratado tanto como alguém que estava próximo de Jesus, com uma devoção, não é? A Jesus, mas ao mesmo tempo também como alguém que duvidou, que questionou a própria ressurreição de Jesus. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, cuja referência aqui é praticamente do nome, nós não temos informações sobre Tadeu. Simão o Zelote, provavelmente não era do grupo dos zelotes daquela época, dos judeus zelotes, mas essa expressão aqui certamente se dá porque ele era zeloso por algum motivo, talvez zeloso
na forma como ele agia, enfim, ele é chamado aqui de Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que Marcos faz questão de marcar, que foi quem o traiu. Lembrando que Marcos escreveu após a morte de Jesus, então certamente ele sabia aqui que Judas traiu Jesus, mas mais interessante, meus queridos ouvintes, é que Jesus certamente sabia, e ele escolhe Judas Iscariotes para caminhar com ele. Ele escolhe justamente talvez para que pudesse dar a chance de Judas repensar, não é? Pelo menos para que Judas tivesse a capacidade de poder pensar em tudo aquilo que ele vivenciou com Jesus e para que ele tivesse pelo menos um final diferente do que ele teve. Mas nós vemos que esse não foi o caso, né? Porque ele realmente, além de trair, acabou tirando a própria vida, né? Talvez se Judas tivesse buscado o Senhor, ele pelo menos não tivesse morrido dessa forma. Mas nós chegamos ao final desse trecho. Jesus aqui faz a designação, ou seja, ele escolhe com muito cuidado aqueles que estavam com ele, discípulos que caminharam, que fizeram a sua preparação com o próprio Jesus, discípulos que seguiram os seus ensinamentos e que mais tarde inauguraram o tempo da igreja, e discípulos que foram fiéis ao Senhor Jesus. Nós vamos ver no nosso próximo encontro que Marcos fala novamente de outro embate com os escribas, entre Jesus e os escribas, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.